Como já foi dito aqui, nós temos tempo de retornar para reconstruir. Se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 2, do versículo 11 ao versículo de número 20. Eu estarei lendo e você pegue sua Bíblia e nos acompanhe aí, porque eu tenho certeza que Deus fará algo extraordinário nessa noite. Vai acabar quebrando. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós lemos essa passagem bíblica, a gente percebe que os muros estavam fendidos, as portas queimadas. Mas quando nós vamos para o capítulo de número 1, o capítulo primeiro do livro de Neemias, Neemias se encontra com alguns de Jerusalém e pergunta: escuta, como é que estão aquelas pessoas que ficaram, aquelas que não foram para o cativeiro? Aí as pessoas respondem: olha, estão na miséria. A cidade está com os muros rachados, as portas estão queimadas, as pessoas estão esquecidas naquele lugar. Quando Neemias ouviu essa declaração, a Bíblia fala que Neemias se entristeceu de uma forma grandiosa. E ele foi orar, se colocou diante do Senhor, com a sua alma dilacerada pelaquela situação. E quando nós buscamos, irmãos, para nossas vidas, a questão de reconstruir, esse é o sentimento que nós precisamos ter, porque esse muro aqui é a minha vida com Deus, eu entendo isso, e é isso que Deus colocou no meu coração, é a minha vida com Deus. Mas muitas vezes nós estamos tão desapercebidos que a nossa vida com Deus, ela já está distante. Nós não temos mais comunhão com Deus.
Quando nós olhamos para nossas vidas, os nossos muros, que outrora eram muros fortalecidos para impedir a entrada do inimigo, para que o inimigo viesse contra nossas vidas e fosse vitorioso, agora estão quebrados, rachados, há fendas, as portas já não suportam mais nada. E muitas vezes é assim que se encontra as nossas vidas. Mas esse sentimento que esse homem teve, esse servo de Deus, que ele se abateu de uma grandiosa forma, nós não temos muitas vezes, porque as coisas se tornaram tão banal para nós, o pecado. Esse povo foi cativo por causa do pecado, da desobediência. E essas são uma das inúmeras rachaduras que muitas vezes se encontra a nossa vida com Deus. E existem várias, mas uma delas é isso, a desobediência. Quando Deus diz, não faça isso, e nós acabamos fazendo. Quando Deus diz assim, olha, não é por aí, e nós acabamos indo por aí. Mas você que nessa noite nos escuta, você que nessa noite está ouvindo essa palavra, você que sabe que a tua vida está assim, é hora de mudar. Se você não mudar, é porque você não quer, porque está escrito na palavra do Senhor. E Deus está te alertando, Deus nos alerta. A nossa pastora acabou de falar que Deus não vai te pegar pela mão, te forçar a tu consertar a tua vida com Ele, mas Ele te alerta. Eu estou aqui. E esse homem, quando ele começou a se colocar diante do Senhor, se entristecer, chorar, começou a orar e jejuar, Deus colocou algo no coração dele. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Quando nós reconhecemos que estamos falhando, nós estamos longe da presença do Senhor, as promessas do Senhor se distanciam a cada dia, mas a gente não se entristece. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. De nos colocar diante do Senhor, e o Senhor vai começar a gerar no nosso coração esse desejo de mudança, de transformação, porque esse pessoal aqui, essas pessoas, esses servos do Senhor, eles estavam ali desprezados, não era pelo Senhor não era pelo Senhor que tinha desprezado eles, o pecado que eles tinham cometido, e eles não estavam retornando, não estavam reconhecendo, e nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós precisamos do Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida, a minha eu sei. E o Senhor nos avisa, o Senhor nos orienta, o Senhor nos aconselha. Olha, não é por aí. Você está sendo derrotado, o inimigo está tendo vitória, porque as muralhas, o teu relacionamento comigo está longe, está distante. Você não tem força em você mesmo para resistir. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Nós precisamos estar arraigado, firmado na rocha, que é o Senhor. Nós precisamos ter o nosso escudo, que é o Senhor. Porque quando o inimigo vier, as muralhas estão reconstruídas. O inimigo não terá poder para nos abater. E a Bíblia Sagrada declara, Neemias declarando, não declarou o que o Senhor pôs no seu coração. Mas aquele homem, quando ele chegou naquela cidade, ele sabia o que Deus colocou no coração dele. Ele sabia o que Deus já tinha gerado dentro dele. E Deus, quando gera dentro da gente algo, irmãos, é porque Deus quer mudar a nossa trajetória, Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa condição, Deus quer transformar aquilo que é derrota em vitória, Deus quer te erguer para você ser uma voz profética, aonde quer que você esteja, a qualquer lugar que você esteja, Deus quer te usar como uma voz profética, mas muitas vezes você está caído, você está abatido, você está distante do Senhor, você não consegue fazer isso, porque você é um derrotado. Nós somos derrotados, mas não é porque Deus nos derrotou, é nós. Nós demos legalidade para o inimigo entrar em nossas vidas. E muitas vezes é assim que está nossas vidas. Muitas vezes é assim que nós nos encontramos. Cheio de legalidades. O inimigo entra por onde ele quer, porque está tudo rachado, porque está tudo fendido.
E nós precisamos reconhecer isso e voltarmos para o Senhor. E aquele homem de noite, ele saiu para procurar onde é que estavam as fendas, Eliezer, onde é que estava a rachadura, onde é que se encontravam as falhas naquele muro, porque as portas estavam queimadas, mas o muro era grande. Assim são as áreas de nossas vidas, irmãos, que nós precisamos olhar, nós precisamos buscar saber onde é que está essa rachadura. Onde é que se encontra esse erro? Onde é que se encontra essa legalidade para estarmos sendo derrotados? É hora de reconstruir o nosso relacionamento com Deus. É hora de reconstruir a nossa vida com Deus. Nós precisamos, irmãos, estar firmes para resistir. Quantos aí estão nos seus quartos, acorrentados, nas suas casas, com medo? Quantos? Mas se você estiver firmado no Senhor, o inimigo pode estar lá fora, pode estar rodeando, mas ele não chega até você, porque há uma muralha chamada Jesus Cristo. Há uma muralha chamada Jesus Cristo, que não vai deixar, que não vai permitir que você seja derrotado. Aquele homem começou a procurar onde que estavam as falhas, onde que estavam as rachaduras no muro. E tem rachaduras, irmãos, que elas estão tão escondidas, tão difíceis de se achar. Ele fala nessa passagem bíblica que a cavalgadura dele não conseguiu passar por ali. Ele teve que descer, entrar pelo rio para procurar onde é que se encontrava as rachaduras no muro. E ele encontrou. E muitas vezes, irmãos, está lá. Você diz assim, mas eu estou orando. Eu estou jejuando, eu estou consagrando a minha vida, eu estou indo para os cultos, eu estou procurando mudar, mas aonde é que está a falha, onde é que está o erro? Porque eu não consigo ter vitória, porque eu não consigo, a minha vida não consegue mudar, continua sendo esse marasmo, continua sendo essa derrota, essa tristeza, essa angústia. Muitas vezes a falha é tão difícil de se encontrar, como esse homem, ele teve que descer, ele teve que entrar pelas águas, por lugares difíceis, até encontrar as rachaduras daquele muro. E aí, ele encontrou tudo isso. Muros que outrora eram perfeitos, traziam seguranças, mas hoje estão destruídos, só trazem derrotas. Essas rachaduras de difícil acesso. E a nossa vida, elas se encontram muitas vezes nessas condições. E como eu já tinha falado aqui, uma das fendas que muitas vezes estão nos nossos muros, nas nossas vidas, dando legalidade para o inimigo nos vencer, é a desobediência. Muitas vezes Deus diz assim, olha, faz isso e nós não estamos fazendo. Muitas vezes Deus diz, não faz isso e nós estamos fazendo. Mas tem também aquela fenda do orgulho, da arrogância. Muitas vezes nós somos arrogantes. Achamos que nós temos condições de vencer o inimigo por nós mesmos, com a força do nosso braço. Quando na verdade, nós não temos essa condição. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. E quando aquele homem, ele sabia que sozinho ele não conseguiria vencer. Mas ele colocou-se diante do Senhor, ele orou, ele consagrou, ele jejuou. Aí o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a ajudar ele. Inclusive o rei. Quando o rei olhou para ele, estava triste. E o rei sabia que aquela tristeza não era normal. Mas sabe também, aquela visão que aquele rei teve, é porque Deus também mostrou para ele. Mas muitas vezes nós somos arrogantes a ponto de não buscarmos do Senhor. Não buscarmos de Deus a sua direção. Mas também, irmãos, as nossas vidas tem a fenda no nosso muro da negligência. Somos negligentes, muitas vezes com a obra do Senhor, com as coisas de Deus. Muitas vezes nós queremos misturar o sagrado com o profano, e Deus não se agrada. Muitas vezes nós queremos levar para dentro da igreja sacrifícios estranhos, trazemos para nossas vidas coisas que não agradam ao Senhor. Colocamos diante dos nossos olhos aquilo que não agrada a Deus. São fendas que vão surgindo no nosso muro, nas nossas vidas. São fendas que vão surgindo nas nossas vidas.
E nós precisamos reconstruir. Esse relacionamento com Deus, ele precisa ser completo. Ele precisa ser completo. Somos omissos muitas vezes. Somos omissos muitas vezes. Sabemos que precisamos fazer, mas não fazemos. Achamos que aquilo ali vai passar despercebido diante de Deus. Essas são as fendas difíceis de se achar. Essas são as fendas difíceis de se encontrar. Para reconstruir um muro, não precisa reconstruir, não basta reconstruir só as portas. Nós temos que olhar toda a muralha. Nós precisamos olhar toda a muralha. Nós precisamos verificar passo por passo para reconstruir. Porque não vai adiantar nós maquiarmos. Não, mas eu vou construir a porta. Eu vou construir a porta eu vou fazer de uma forma que vai ficar linda. E o resto da muralha, irmãos? Nós estamos maquiando as coisas de Deus porque achamos que Deus, irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus não tem o culpado por inocente. Se você é culpado, se eu sou culpado, Deus não vai achar que nós somos inocentes porque Ele conhece. Tem outras fendas. E essa nós usamos. Eu não estou falando para você, só para você. Estou falando para mim. Aquelas desculpas esfarrapadas que nós damos. Eu buscava de Deus ontem uma palavra. E essa palavra é autenticar. Nós queremos muitas vezes autenticar o nosso pecado, a nossa falha diante de Deus. Senhor, eu fiz isso, mas é por causa, tu sabe, Senhor. Foi por causa daquilo ali. Queremos autenticar diante de Deus. Queremos que Deus diga assim, não, meu filho, eu sei, eu entendo você. Nós queremos autenticar nosso pecado diante de Deus e queremos ter vitória. Não vamos ter. Porque há legalidade, há fenda no muro, o inimigo vai encontrar para entrar. Eu estava conversando com uma pessoa amiga e ela falando comigo, olha, eu tinha problema de colesterol, mas assim quando faltava uma semana para me fazer o exame lá com o médico, eu mudava a minha dieta, eu caminhava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, aí no dia que eu ia lá, qual é? Só maquiava, aí chegava lá o exame, não, você está melhorando, mentira, era só uma semana, e muitas vezes é assim que nós estamos fazendo. E uma coisa que nós estamos fazendo, irmão, muitas vezes passamos o mês todinho pecando. Uma semana antes da Santa Ceia, nós vamos consagrar. Nós maquiamos, procuramos autenticar nossas falhas diante de Deus. E aquelas rachaduras que estão lá, aqueles pecados ocultos que estão lá, que são de difícil acesso, porque eles se tornam tão comuns em nossas vidas, que aí você já nem reconhece ele como pecado, você já autenticou ele assim para dizer, olha, não, isso eu posso fazer, é rachadura, é fenda nesse muro, e nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar a nossa maneira de nos relacionar com o Senhor. É necessário uma total reconstrução, é necessário reconhecermos que estamos precisando disso. Não te entristece não? Assim como entristeceu a Neemias, quando ele soube da situação da cidade dele, aonde seus pais, como fala na palavra, estavam enterrados ali. E nós precisamos, irmãos, reconhecer isso. Nós precisamos nos entristecer com o pecado. Nós precisamos nos entristecer com as falhas. Nós precisamos nos entristecer com aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer que nossas falhas... Eu não sei, irmão, como é que está a tua vida aí. Mas uma coisa que eu sei é que Deus conhece a tua vida melhor do que ninguém. A Bíblia Sagrada diz que Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Cada passo que você dá está patente diante dos olhos de Deus. Antes que chegue uma palavra nos teus lábios, o Senhor já sabe o que tu vai pedir, o que eu vou pedir. E muitas vezes nós queremos dizer para Deus, Senhor, aquilo ali, eu pequei por causa daquele vestido. Ou a culpa foi do vestido. E nós precisamos, irmãos, entender as coisas de Deus. Pecados conscientes, estamos pecando consciente, estamos falhando consciente.
Precisamos reconstruir o nosso relacionamento com Deus, os nossos muros, para podermos ter vitória. E Deus quer nos dar vitória todo dia. É tanto que Deus começa a gerar esse desejo no meu e no teu coração de mudança. Muitas vezes não precisa ninguém chamar alguém aqui na frente. A pessoa vem porque ela já sabe, foi gerado dentro dela pelo Espírito Santo para ela vir aqui. Ela reconhecer que ela está em falha, que ela precisa de mudança. E ela sabe que está... Ela sabe que só tem derrota, só está sendo derrotado. E quando a gente está nessa condição, a gente sabe que tem alguma coisa que precisa mudar. E aí a gente vai olhar para nós mesmos, saber aonde é que está o erro, onde é que está a fenda, aonde é que eu preciso mudar. Mas eu não tenho condições de mudar isso. Eu sou um alcoólatra, eu sou um drogado. Claro que você não tem condições, mas Deus sabe disso. Deus conhece a tua força. Salmo 103, versículo 14, se eu não me engano, a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pequenos, mas Ele está lá. Não é nós que ganhamos a guerra, é o Senhor que guerreia por nós. É o Senhor que nos dá estrutura para reconstruirmos a nossa vida, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que nós venhamos ter uma vida, irmãos, de angústia, de aflição. O Senhor quer que nós venhamos ter uma mente sadia, santa, para buscarmos a sua presença, para glorificarmos a Ele todos os dias e todos os momentos. Porque só assim nós vamos entender que a nossa muralha, quando nós sentimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos saber que os nossos muros estão sendo reconstruídos. Aleluia! Aonde o inimigo já não está mais lá dentro, mas sim o Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos reconstruir, para termos vitória, para termos alegria, para termos prazer. Irmãos, nós vamos para o culto hoje, nós vamos fazer o culto da irmã, nós vamos fazer uma live, não sei aonde, nós vamos fazer isso, aquilo. Você sente prazer, você sente alegria. Sabe por quê? Porque dentro dos teus muros, dentro das tuas muralhas, no teu coração, na tua vida, habita o Senhor. É o Senhor que habita, não é mais o inimigo. Quando você olha para a tua vida, para a fenda do teu muro, e você vê que aquela fenda, que era tão difícil, hoje ela está reconstruída. Hoje ela não dá passagem mais para o inimigo. Hoje você não sente prazer mais naquele pecado, porque o Senhor já te deu força, o Senhor já te fortaleceu, o Senhor já te ajudou. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. É tempo de retornar, é tempo de retornar. Você está vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus está voltando. Eu sei que você que está na sua casa aí, eu sei que tem gente que está com o coração aflito, apertado. Quem sabe você está de joelho ao lado da tua cama aí, dizendo: Senhor, eu quero mudança na minha vida, mas eu não estou tendo força para mudar, me ajuda. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe da tua fraqueza. E o Senhor se agrada daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Fala para Ele. Fala para Ele que você não consegue vencer. Ele sabe que você não consegue vencer, mas fala para Ele. Fala para Ele que você precisa reconstruir a tua vida. Quem sabe tu já perdeu muitas coisas. Já perdeu o casamento, tu já perdeu a empresa, tu já perdeu o emprego, tu já perdeu saúde, tu já perdeu muitas coisas. Mas Deus pode te restituir. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a direção de tudo isso. Reconstrói a tua muralha. Deixa o Senhor tomar a direção da tua vida. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Que as demais coisas que te foram tiradas pelo inimigo, enquanto os teus muros estavam rachados, enquanto a tua vida estava fora dos padrões de Deus, o Senhor pode te restituir. Muito mais, além. Quem sabe com uma porção recalcada, sacudida, transbordante.
porque é isso que o Senhor quer nos dar. Eu te convido a orar conosco. Nós vamos estar orando. Você que está aí do outro lado, você que está nos assistindo, se você quiser, nesse exato momento, retornar para os caminhos do Senhor. Você sabe que lá fora, na situação que você estava esquecido. Você estava na miséria, como diz a palavra do Senhor, miséria espiritual. Mas o Senhor quer mudar isso aí. Quem sabe você só teve derrota, mas o Senhor quer mudar isso aí. Retorna para o Senhor. Você que está ouvindo essa palavra e você quer aceitar o Senhor como Salvador da tua vida. Então aí onde você se encontra, fala com o Senhor, eleva teu pensamento para Deus e fala com Ele. Entrega a tua vida para o Senhor. E Ele vai fazer coisa extraordinária. Quando você olhar, você vai ver que dentro das tuas muralhas existem jardins, existem pássaros, as tuas portas estão reconstruídas. Os teus muros não existe mais fenda, porque Deus é que habita ali. E Deus não habita em lugares onde a legalidade para o inimigo. Pai, neste momento, Senhor, nós falamos do Teu nome, da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua palavra. Senhor, eu sei que essa palavra, Senhor, não foi outro que nos deu, foi o Senhor, porque foi ao Senhor que nós oramos. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que onde houver uma pessoa neste momento, com coração desejoso, Senhor, Senhor, da Tua presença, aquela pessoa que está com sede, aquela pessoa que está com fome da Tua palavra, da Tua presença, aquela pessoa que outrora, Senhor, estava lá fora, Senhor, meu Deus, esquecido, Senhor, na miséria espiritual, mas agora ela reconhece o seu erro e ela quer voltar, Senhor, meu Deus, então ajuda ela, fortalece ela, dá graça a ela, Senhor. Quem sabe, Senhor, acorrentada pelos vícios, meu Deus, esquecida pela sociedade, vivendo no submundo, Senhor, do crime. Pai, eu não sei qual é o problema, Pai, mas eu sei que o Senhor sabe. Restaura, Senhor, a vida dessa pessoa, dá força a ela, ajuda ela, Senhor. Pai, no nome de Jesus, as famílias que nesse momento, Pai, estão entristecidas com seus entes queridos doentes, pessoas, Senhor, estão desenganadas pelos médicos, Pai, mas a última palavra é do Senhor. É o Senhor que muda toda e qualquer situação de nossas vidas. É o Senhor que gera em nosso coração o desejo, Pai, de nos colocar na Tua presença para buscar a Tua direção. Meu Deus, Tu deste essa campanha, Senhor, para que o Teu povo seja abençoado, para que o Teu povo, Senhor, clame, para que o Teu povo, Senhor, chore na Tua presença, assim como Neemias chorou, assim como Neemias clamou, Senhor, se colocou diante do Senhor. E o Senhor ouviu ele, Senhor, e entrou com providência, fortaleceu ele, deu graça, levantou pessoas para ajudá-los. Pai, no nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Pai, essa pessoa que nesse momento, meu Deus, ela está reconhecendo e aceitando ao Senhor como Salvador. Meu Deus, no nome de Jesus, que ela possa testemunhar nesse local. Essa pessoa que está retornando, Senhor, Pai, que ela venha testemunhar aqui do Teu poder, Senhor, da Tua grandeza, da Tua misericórdia. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo nesse momento, por tudo que o Senhor já fez na minha vida, meu Deus, e na vida dos meus irmãos que estão assistindo. Pai, no nome de Jesus, amém.